Sabia que os soldados usavam asa de galinha durante a Segunda Guerra Mundial? Calma que não é isso que vocês estão pensando. No combate moderno, os operadores usam empunhaduras e técnicas avançadas para o melhor controle de recuo e precisão durante os disparos. Já durante a Segunda Guerra Mundial, a técnica mais utilizada era a chamada asa de galinha, onde o soldado deixava o braço da mão dominante aberto para o lado, lembrando uma asa de galinha, de onde veio o apelido, que na época oferecia um melhor controle e estabilidade em combate com essas armas grandes e pesadas. Quando falamos em veículos militares da Segunda Guerra Mundial, sem dúvidas o primeiro que vem à mente é o clássico Jeep, que além de versátil para combate, era muito utilizado também para o transporte de oficiais entre reuniões e diversos outros encontros importantes. Mas alguns oficiais queriam um pouco mais de conforto e sofisticação durante essas viagens, principalmente nos dias chuvosos ou frios. E para isso existiam os chamados Staff Cars, carros tradicionais norte-americanos de diversas marcas e modelos, que eram apenas pintados e marcados com os símbolos militares, oferecendo um conforto muito maior aos ocupantes. Porém, por não serem veículos militares, eles podiam atolar ou estragar com mais facilidade, sem contar que muitos oficiais achavam isso uma grande frescura e preferiam o bom e velho Jeep. Por que será que existem tantas fotos de soldados da Alemanha posando com esses ursos polares estranhos? O motivo é bastante interessante. No início dos anos 20, 2 ursos polares foram levados ao zoológico de Berlim e isso se tornou uma grande atração, com milhares de pessoas visitando diariamente. Na porta do zoológico ficava um homem vestido em um traje de urso polar para anunciar a atração, para chamar as pessoas. E obviamente, como era impossível posar com os ursos reais, os visitantes tiravam fotos ao lado desse homem fantasiado para registrar o momento. E meus amigos, isso ficou tão popular que acabou se tornando uma tradição na Alemanha. O urso polar virou símbolo de diversão. Por isso eles eram utilizados também durante a guerra para animar as tropas, explicando essas fotos bizarras. Já ouviu falar na Well Bike, a moto dobrável dos paraquedistas britânicos? Essa era uma moto muito compacta e dobrável que era lançada dos aviões em uma cápsula com paraquedas, junto com os paraquedistas britânicos, que conseguiam abrir rapidamente essa moto e utilizar para os deslocamentos mais rápidos. Mas apesar de ser uma ideia bem interessante, essa moto tinha vários pontos negativos, como a baixa potência, as rodas pequenas demais, e o tanque também muito pequeno, para cerca de 4 litros de combustível. O que você faria se estivesse andando no meio do mato e encontrasse uma pequena bandeira amarela fincada no chão com a inscrição "Perigo"? Você iria investigar ou talvez chegar perto para bater uma foto? E a resposta é não. Inclusive era recomendado ficar o mais longe possível. Essas bandeiras amarelas eram utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial pelos grupos de detecção de minas, carregadas em uma bolsa lateral pelos operadores dos detectores, que quando encontravam uma mina terrestre marcavam sua exata posição com essas bandeiras, para que depois um grupo especial pudesse remover e desativar, tornando o local seguro novamente. E a cor amarela foi escolhida para chamar bastante a atenção em meio à vegetação e também nas estradas. Sabia que o clássico canivete borboleta tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial? O balisong, popularmente conhecido como canivete borboleta, era uma lâmina tradicional das Filipinas que fazia bastante sucesso por lá. E quando soldados norte-americanos chegaram lá e tiveram contato com esse canivete, o sucesso se espalhou também entre eles, com vários que foram enviados aos Estados Unidos. E como esse é um canivete simples e de fácil construção, o modelo filipino foi copiado e passou a fazer muito sucesso na terra do tio Sam. Hiro Onoda,
o oficial japonês que se rendeu 29 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e que veio morar aqui no Brasil. Em dezembro de 1944, ele serviu como oficial de inteligência na ilha de Luban, nas Filipinas. Porém, 2 meses depois, a ilha foi invadida e capturada pelos aliados. Com a derrota iminente, Hiro e outros soldados decidiram se esconder na selva para missões de sabotagem, vivendo de forma primitiva. Dessa forma, questionaram o fim da guerra, acreditando ser uma armadilha dos aliados, permanecendo em combate contra as forças locais até 1972, quando o último soldado foi abatido, deixando Hiro sozinho até ser capturado em 1974. Ele ainda estava uniformizado e com o rifle totalmente operacional. E depois de tudo isso, ele se mudou para o Brasil e virou criador de gado no Mato Grosso do Sul. Porque os paraquedas dos aliados abriam de forma automática quando eles saltavam dos aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Não seria melhor o paraquedista escolher o melhor momento? E a resposta é não. Por um motivo muito importante. Como os paraquedistas chegavam atrás das linhas inimigas, era muito importante que eles tocassem o chão em grupo, um próximo ao outro e com o menor intervalo possível. E se eles pudessem escolher o melhor momento, uns chegariam primeiro, outros demorariam para chegar, também ficariam espalhados em uma área muito maior. Por isso a melhor opção era saltar rapidamente um após o outro, com o paraquedas abrindo de forma automática. Que arma estranha é essa que foi amplamente utilizada durante a Segunda Guerra Mundial? Será que é um lança-granadas? Ou uma arma ultra secreta que disparava raios laser? Na verdade, não. Por incrível que pareça, essa é a lanterna de sinalização M227, que foi utilizada pelos aliados para comunicação visual por longas distâncias, como por exemplo por código Morse. E o formato de rifle facilitava para mirar nas aeronaves, direcionando a luz e permitindo a sinalização fácil e rápida pelo gatilho. Um equipamento simples, mas muito eficiente. Já ouviu falar no gigante alemão da Segunda Guerra Mundial? Com 2,20 metros de altura, Jacob Nicken era considerado o militar mais alto do exército alemão. Antes da guerra, ele foi um artista de circo muito famoso até mesmo nos Estados Unidos, onde fez turnê em 1939 como o homem mais alto do mundo. Mas logo que retornou à Alemanha, foi obrigado a servir o exército, onde permaneceu até se render na França em agosto de 1944, momento que foi inclusive capturado nessa clássica foto, onde ele, que era o militar mais alto do exército alemão, aparece se rendendo ao militar britânico mais baixo, Bob Roberts, que tinha apenas 1,5 metros. Esse gigante alemão ficou preso na Inglaterra até o fim da guerra, e em 1949 se mudou para os Estados Unidos, fazendo sucesso como o maior Papai Noel do país. Sabia que o primeiro meme da história mundialmente conhecido surgiu durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, e seu nome era Kilroy, um boneco narigudo espiando por trás de uma parede com a inscrição "Kilroy esteve aqui". Esse primeiro meme era desenhado pelos soldados aliados como forma de piada em praticamente todo lugar. Por onde os soldados passavam, eles pichavam o personagem Kilroy. Ninguém sabe exatamente a origem desse meme, mas alguns pesquisadores acreditam que ele surgiu quando um inspetor militar chamado James Kilroy criou a arte como uma zoeira para pichar as partes dos navios que ele inspecionava. Porque o sargento Mike Horvath é visto coletando areia dentro de latas no início do filme O Resgate do Soldado Ryan. Será que era para mostrar ele pegando um souvenir de guerra como muitos soldados faziam? E a resposta é sim, mas não somente isso. Como vocês podem ver na imagem, ele tinha mais 2 latas de terra por onde ele passou, uma da África e outra da Itália, nos mostrando que ele já estava combatendo na Segunda Guerra Mundial muito antes do dia D. Então, além de mostrar ele coletando uma simples recordação, essa cena é uma importante exposição da vasta experiência de combate do sargento nessa guerra.
Essa é uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra Mundial, que mostra um soldado alemão cansado em combate carregando um cinto de munições em volta do pescoço. Mas qual é a história por trás dessa foto? E quem era esse soldado? A recente investigação mostra que essa foto foi tirada em 18 de dezembro de 1944 durante a famosa Batalha das Ardenas, registrando o resultado de uma emboscada da SS contra blindados aliados. Inclusive, nas outras fotos nós podemos ver os homens comemorando a vitória com os cigarros dos soldados norte-americanos abatidos. Já a identidade desse homem ainda gera debates entre os historiadores, mas as últimas investigações indicam que esse era o jovem soldado Hans Tragarski, de 23 anos, que estava carregando munições após a vitoriosa emboscada. Já ouviu falar em água de emergência? Quando nós pensamos em sobrevivência durante a Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que vem à mente são as clássicas rações militares. Refeições compactas e fáceis de carregar que alimentavam os soldados durante os momentos mais difíceis. Mas sabia que existia também a água de emergência? Pois é, literalmente água em lata. Esse item curioso foi desenvolvido em 1945 especialmente para sobrevivência no mar, mas o pico de popularidade mesmo foi nos anos 50 e 60 com o risco de guerra nuclear, tendo em vista que essas latas eram fáceis de armazenar nos abrigos e também nos bunkers. Sabia que o clássico canivete estileto tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial? Criado na Itália, esse canivete automático era muito popular na região por ser leve, compacto e de emprego muito rápido. Na época, uma excelente opção para defesa pessoal. E durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, os aliados tiveram contato com esse canivete e ficaram impressionados, com milhares levados aos Estados Unidos como souvenir, fazendo eles explodir em popularidade, aparecendo em vários filmes de Hollywood dos anos 50 e 60, o que popularizou o projeto em todo o mundo até os dias de hoje. Essa é uma das minhas fotos favoritas da Segunda Guerra Mundial. Nela nós podemos ver 7 homens da 77ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, no vilarejo de Barrigada, na ilha de Guam, em 23 de agosto de 1944. E no centro da foto está o soldado William Wade, de 18 anos, mostrando seu capacete atingido por um sniper japonês. Disparo esse que acertou o alto e passou de raspão pelo seu cabelo. O jovem soldado saiu totalmente ileso e seus colegas consideraram aquele um milagre, registrando o momento nessa clássica foto. William Wade serviu até o fim da guerra e voltou para sua casa na Geórgia, onde viveu até os 70 anos, relembrando essa história. O que era aquela pequena lata que alguns paraquedistas carregavam na perna durante a invasão do dia D? Será que era uma garrafa d'água ou um cantil de uísque? Na verdade, não. Aquelas eram as minas Hawkins, utilizadas principalmente contra tanques inimigos. Mas como eram muito versáteis, podiam ser aplicadas de diversas formas, até mesmo como granadas em algumas situações. E como nós podemos ver em várias fotos, muitos homens carregavam essa mina amarrada em uma das pernas, para poder ser acessada com mais facilidade e velocidade. A clássica pistola 1911 é famosa pela participação durante a Segunda Guerra Mundial, mas sabia que ela já era militarmente famosa muito antes disso, inclusive antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Isso porque sua primeira aplicação militar foi no ano de 1916 com os Estados Unidos, durante a expedição punitiva contra Pancho Villa no México, com resultados impressionantes no campo de batalha que tornaram ela a pistola padrão dos militares dos Estados Unidos, garantindo a participação em 1918 durante a Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro teste em grande escala em cenários extremos, que claro, ela também foi aprovada. Já ouviu falar no mapa de evasão do dia D? Em fevereiro de 1944, durante as preparações para a famosa invasão da Normandia no dia D, os britânicos tiveram a brilhante ideia de criar um pequeno kit de fuga para os paraquedistas e também para os pilotos, composto por uma bússola-botão, uma pequena serra e um mapa chamado Zonas da França, com 60 por 60 centímetros, que era fabricado em tecido para aumentar a resistência. Mas diferente
Diferente dos mapas tradicionais, o mapa de evasão não era tão complexo. Ele servia apenas para mostrar a localização básica de um soldado perdido, para que ele pudesse bolar um plano de fuga para uma região mais segura. Durante o dia D, os soldados carregavam esses mapas dobrados dentro dos capacetes, também costurados no interior dos casacos e até mesmo enrolados no pescoço, como nós podemos ver em diversas fotos. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o mapa de evasão do dia D, que tinha como função dar a localização básica de um soldado atrás das linhas inimigas. E hoje eu vou apresentar os outros dois itens que acompanhavam o mapa no kit de fuga: a bússola botão e a serra. A bússola botão era menor que uma moeda e não era tão precisa quanto uma bússola normal, mas sua função era apenas ajudar na orientação básica durante uma situação de emergência. E por ser menor, podia ser facilmente escondida no caso de captura pelo inimigo. Já a pequena serra era escondida dentro da bota para que também nos casos de captura o soldado pudesse acessar e cortar as cordas. Podia servir também como uma serra de sobrevivência e, em casos extremos, até como ferramenta de defesa. Quando pensamos em pistolas alemãs da Segunda Guerra Mundial, o primeiro modelo que vem à mente é a clássica Luger. Mas sabia que ela não foi a pistola padrão do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, por ser uma pistola muito cara, complexa e difícil de produzir, ela foi substituída oficialmente no ano de 1940 pela pistola Walther P38, que era muito mais barata, simples e fácil de produzir em grande escala. Inclusive, a pistola Luger teve a produção suspensa no ano de 1941 para que as fábricas focassem na produção rápida e eficiente da pistola P38.